Muito boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos no meu canal. Hoje, desmontando teorias feministas. Antes disso, inscrevam-se no canal, deixem os vossos comentários, um like e partilhem o vídeo. Muito bem. Eu vou então falar, este será um vídeo no âmbito da temática da prevenção da violência doméstica, conforme tenho vindo, aumento a gravar vários vídeos sobre essa temática. E trata-se de desmontar uma teoria feminista de que a sociedade é dominada pelos homens. E aqui cai-se, aliás, aqui a teoria feminista cai no erro de generalizar. Basicamente é isso, de generalizar. E qual é o argumento? Qual é o argumento? A teoria feminista trata de falar de que a maioria da riqueza, a maioria das fortunas, a maioria do capital está nas mãos de homens. E também um argumento de que as mulheres fazem fazem mais trabalho não remunerado, ou seja, que não é pago, nomeadamente trabalho em casa. E aqui há que desmontar esta teoria porque não corresponde à realidade. Não corresponde à realidade. E porquê? Primeiro, quando há referência de que a sociedade é dominada portanto, pelos homens porque a maioria das riquezas, fortunas e capital está nas mãos de homens, estamos a falar de uma pequena proporção. Ou seja, uma pequena percentagem dos homens, certo? E agora vamos falar das percentagens maiores, ou seja, das proporções que de facto têm significado. Por exemplo, a maioria das pessoas que são abandonadas e marginalizadas são homens. A maioria das pessoas que estão na prisão são homens. A maioria das pessoas que vivem na rua, sem abrigo, são homens. A maioria das vítimas de crimes violentos são homens. A maioria das pessoas que cometem suicídio são homens. A maioria das pessoas que morrem nas guerras são homens. A maioria das pessoas que têm piores resultados escolares, portanto, piores resultados na escola, a maioria das pessoas quem são? São homens. Ou seja, estamos a falar aqui da realidade. Ou seja, da realidade. Do que é, de facto, as estatísticas. Posso-vos dizer que a fonte foi, neste caso, um dos melhores psicólogos do mundo. Um psicólogo clínico, neste caso. Um dos melhores psicólogos do mundo. Foi a fonte para eu vir, então, transmitir, obviamente, esta informação. E eu creio que é muito importante falar sobre isto. Porquê? Porque, reparem, o feminismo acaba por influenciar o pensamento, certo? O feminismo é uma corrente, principalmente o feminismo radical, não é? Porque há o feminismo moderado, mas o feminismo radical, de facto, tenta influenciar o pensamento de muitos e de muitas, e que há que lutar contra os homens, que temos que dominar e tudo mais, porque eles é que estão a dominar. Não se trata disso. Não se trata disso. Porque essa teoria é falsa. Tem uma base falsa. Porque não corresponde à realidade. A maioria dos homens não tem fortunas, nem riquezas, nem capital. É uma pequena percentagem. Uma pequena percentagem que tem. E, conforme eu referi anteriormente, há uma grande percentagem, isso sim, de homens que são marginalizados, a maioria das pessoas que estão na prisão são homens, a maioria das pessoas que vivem na rua sem abrigo são homens, a maioria das pessoas que são vítimas de crimes violentos são homens, a maioria das pessoas que cometem suicídio são homens, a maioria das pessoas que morrem nas guerras são homens, a maioria das pessoas
que têm piores resultados na escola são homens. Portanto, onde é que está aqui o domínio dos homens? Onde? Não está. O que existe é o domínio de uma pequena percentagem dos homens relativamente às fortunas, riquezas e capital, certo? Isso é que é a verdade e a realidade, certo? E temos que ter uma base real, uma base verdadeira, uma base falsa. Quando vêm com teorias que têm uma base falsa, há que desmontar, há que, digamos, cortar o mal pela raiz. Porquê? Porque, reparem, este tipo de pensamento, que parece uma coisa banal, não é? É uma coisa banal, passa-se isto. Mas isto passa para a cabeça de muitas mulheres, não é? E que depois, na sua vida e nos seus relacionamentos ou nas suas famílias e tudo mais, isto vai ficar, de facto, vai ficar uma espécie de logo ali de atrito, porque generalizam, isto, de facto, pode levar a problemas e casos de violência doméstica e o objetivo aqui é a prevenção, ou seja, de facto, diminuir a probabilidade o máximo possível que existam casos, seja de violência psicológica, seja de violência física, não é? Violência doméstica. É esse o objetivo. E, volto a dizer, um argumento cuja base é falsa deve ser desmontado para, de facto, não criar problemas no futuro. Muito bem. Por hoje é tudo. Próxima